Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus, e hoje com o filme Ponte para Terabithia, de 2007. É um filme que eu só conheci o título até essa semana e eu tinha uma ideia bem diferente do que ele realmente é. Então se você nunca assistiu, assim como eu até semana passada, eu acho que você também vai ficar surpreso. Agora, o que não surpreende ninguém é que eu vou pedir para você clicar no curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho, né? Gente, é tão rapidinho fazer isso, só vai levar uns 3 segundinhos e ajuda demais para que o Ponte do Reino fique conhecido por mais e mais pessoas. Agora sim, bora criar algumas pontes com Ponte para Terabithia. Como eu disse, eu só conheci o título desse filme e eu imaginava que ele era um filme fantasioso, desses que os personagens vão parar num outro mundo fantástico, a lá as Crônicas de Nárnia ou algo assim. Mas a verdade é que tudo nesse filme me surpreendeu. Para começar, a primeira surpresa é que o filme é bem curtinho, ele só tem 1h30. Depois eu descobri também que ele tem 2 atores mirins que eu amo. O protagonista, que é conhecido por ter feito o Pita no Jogos Vorazes, que inclusive tem vídeo aqui no canal, então se você ainda não viu, dá uma conferida lá depois. E a sua irmãzinha, que é conhecida por ter feito a Lúcia nos filmes das Crônicas de Nárnia. Por fim, eu também me surpreendi com a estética e com o roteiro do filme, que apesar de ser de 2007, parece demais com um filme dos anos 90. Ah, e claro, eu tive mais uma grande surpresa, mas essa é ao longo da história do filme, então eu vou deixar pra te contar isso um pouquinho pra frente. Meu pai disse que televisão queima os neurônios. Seu pai não sabe de nada. A gente assiste TV todo dia lá em casa. Por isso você é assim. Falando na história, a premissa do filme é bem simples. Você tem o Jess, que é o protagonista, que é um menino meio tímido que sofre bullying na escola, e uma família se muda e se torna vizinha da família do Jess. Essa família nova tem uma filha que chama Leslie, que se torna a nova aluna da classe do Jess. E por ela ser nova e também pelo jeitinho dela, meio aéreo, ela também começa a sofrer bullying. Os dois acabam ficando muito amigos e depois das aulas eles exploram uma floresta perto da casa deles e lá eles encontram uma casa na árvore abandonada que fica depois de um rio que eles atravessavam através de uma corda. E lá eles criam para eles um mundo só deles. Mas não como nesses filmes de fantasia, sabe? Que realmente existe um mundo mágico e secreto em que eles acessam. Não, era só brincadeira, era só coisa da imaginação deles. É algo muito puro, muito de criança. Algo que eu fazia muito na infância. E aqui já vem a minha primeira ponte, porque a gente vê um grande contraste entre eles e o pai do Jess, que tá sempre sério e preocupado, pensando nos afazeres e no trabalho. O Jess e a Leslie são uns sonhadores. Eles são crianças, né? Ela gosta de escrever, de imaginar as coisas como se elas fossem de verdade. E ele gosta muito de desenhar e aprende com ela a enxergar esse mundo de fantasia como se fosse algo real. Eu não conheço esse jogo. Que jogo? Isso é real. Essas são as ruínas de um grande forte, onde as pessoas foram aprisionadas. Jess, fomos enviados para libertá-los. E assistir esse filme me faz pensar: puxa, como é gostoso ser criança, né? Mas logo a gente começa a pensar: mas todo mundo cresce, tem as responsabilidades agora, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro. Tá, é verdade, a gente tem mesmo as responsabilidades, mas a gente abandona toda essa inocência de criança sem necessidade. A gente para de brincar, de imaginar, de inventar, de sonhar acordado. E, gente, isso é tão precioso. Jesus disse certa vez que se nós não fôssemos como crianças, de forma alguma entraríamos no reino de Deus. E eu acho que parte do motivo dele ter dito isso é que as crianças, elas têm fé, elas acreditam em coisas que elas mesmas inventaram na imaginação delas. Mas sabe, Deus é que criou a nossa imaginação, os nossos pensamentos,
E acredite ou não, muitas vezes ele usa essas coisas para falar com a gente, para nos mostrar coisas que os olhos dos adultos não conseguem ver. Então resgate essa pureza, esse agir sem se preocupar com a opinião dos outros. Isso deixa a vida muito mais leve e faz viver ser uma aventura muito mais incrível. Quer dizer, que graça tem ficar sério o tempo inteiro? Me explica. Em algum momento da história, o Jazz visita a casa da Leslie e conhece os seus pais e descobre que a dinâmica da família dela é bem diferente da dele. Eles interagem bem mais com a menina, brincam, se divertem, não levam tudo tão a sério que nem o pai dele. E isso faz ele admirar aquilo que ela tem. Isso mostra a importância da família estendida, da igreja, da gente viver em comunhão com outras famílias e experimentar algumas realidades que talvez faltem na nossa própria. Mas aqui, claro, eu estou falando da igreja, do corpo de Cristo, de pessoas, de discípulos de Jesus, e não simplesmente da estrutura, do prédio ou do serviço religioso, como os cultos de domingo, que inclusive também são retratados no filme. A Leslie vai num culto na igreja do Jazz e ele acha que ela vai achar tudo aquilo muito chato, mas ela gosta de ouvir sobre Jesus, e eu acho todo esse diálogo entre eles na caminhonete voltando do culto muito curioso. Gostei muito de ter ido. Toda a história de Jesus é mesmo muito interessante, não é? Não é interessante, é assustadora. Enfiaram pregos nas mãos dele. Somos todos pecadores e Deus fez Jesus morrer por isso. Acha que isso é verdade mesmo? Tá na Bíblia, Leslie. Vocês têm que acreditar e odeiam. Eu não tenho que acreditar e acho que é maravilhoso. Será que as nossas crianças, filhos, sobrinhos, primos, irmãos, netos, têm conhecido um Jesus real, um Jesus vivo, que se importa com elas, que conversa com elas? Ou tudo que elas conhecem é religião? São histórias distantes, obrigações ritualísticas, enfim, forma sem poder. Mas esse diálogo termina de uma forma muito interessante também, porque eles começam a falar sobre o inferno e sobre como Deus manda as pessoas para o inferno por elas não acreditarem na Bíblia. E quanto a isso, a Leslie discorda, dizendo que ela não acredita nisso porque Deus tinha mais o que fazer, como cuidar de todo mundo à volta deles. São uns pensamentos bem de criança, mas ao mesmo tempo muitos adultos pensam assim também. A verdade é que o inferno existe sim, mas Deus não manda as pessoas para o inferno. Na verdade, o inferno é uma realidade de separação de Deus. E Deus quer a reconciliação com todos nós. Por isso que eu digo que Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas vão para lá porque elas querem. Deus está o tempo todo tentando atraí-las, chamando elas para perto dele de novo. Mas as pessoas fazem a opção pela independência, por se separarem de Deus, que eternamente é o inferno. Ou seja, uma realidade eterna de total separação de Deus. Essa que é a grande diferença, porque enquanto a gente vive aqui nesse mundo, a gente ainda tem essa escolha para fazer, e mesmo que a gente não goste de Deus, não acredite em Deus ou viva independente de Deus, a gente ainda tem muitos resquícios, muitos vislumbres da pessoa de Deus, na natureza, na bondade das pessoas, nos prazeres. Já no inferno não vai ter nada mesmo da presença de Deus, nenhum resquício da sua beleza, nenhum reflexo da sua bondade, nada, por toda a eternidade. Deus te manda pro inferno se você não acreditar na Bíblia. Eu acho que sim. Eu não acredito. Sinceramente, acho que Deus não sai por aí condenando pessoas a viver no inferno. Tá ocupado demais governando tudo isso. E claro que nada disso tem a ver com Deus estar ocupado, Afinal, Deus é Deus, Ele tem todo o poder, Ele tem todo o tempo do mundo, mas Ele decidiu nos dar essa escolha de ficarmos sob os seus cuidados ou não. Ele não nos obriga a isso, entendeu? Ou ainda está pensando sobre essa realidade do inferno e sobre Deus mandar as pessoas para lá como uma criança. Mas esse assunto tem uma repercussão muito grande no final do filme, porque aí vem a surpresa, Sério, eu não esperava jamais por isso no fim desse filme. Acontece o seguinte, num certo sábado, o Jazz é convidado pela professora de música, que ele achava bonita,
para ir com ela num museu. E ele até pensa em chamar a Leslie, mas ele resolve não fazer isso porque ele queria toda a atenção da professora para ele, aproveitar aquele tempo junto com ela sozinho. E aí, quando ele volta do museu, ele chega em casa e descobre que a sua amiga Leslie morreu. Pois é, assim, do nada. Ela tentou ir lá na floresta onde eles brincavam, foi pular o rio usando a corda rompeu, ela provavelmente bateu a cabeça na queda, caiu no rio e morreu afogada. O garoto fica se sentindo culpado porque ele podia ter chamado ela para ir no museu e nada disso teria acontecido, supostamente. Mas o triste da cena é pensar que nesse mundo as cordas ainda se rompem, ou seja, ainda existe dor, sofrimento, morte. E a culpa disso tudo é da humanidade mesmo, lá desde Adão. Mas não é como se a gente pudesse ter feito uma escolha aqui ou ali diferente e pronto, teria resolvido tudo, né? O único que realmente tinha esse poder foi Jesus. E ele fez, ele morreu no nosso lugar para garantir que a morte não fosse a última palavra, e ele ressuscitou, nos dando a certeza de que todo aquele que cresce nele poderia viver para sempre. E aí o Jess pergunta para o seu pai se a Leslie foi para o inferno. E cara, a resposta certa para essa pergunta é: não sei. Ela vai pro inferno. Eu não sei tudo sobre Deus, mas tenho certeza que ele não vai mandar aquela garotinha pro inferno. Então eu vou pro inferno porque a culpa é toda minha. Nem ouse pensar uma coisa dessas. A Bíblia nos garante que se você conhecer Jesus e você entregar a sua vida para ele, certamente você vai para o céu. Mas fica uma dúvida ali no filme, né? Porque ela foi naquele culto, ela gostou de ouvir sobre Jesus. Será que aquilo foi suficiente para ela ter tido um encontro real com Jesus? Para ela ter entregado a sua vida para ele? Isso não fica muito claro no filme, né? E eu sei que a gente não gosta muito de falar desse assunto, né? Mas é importante, isso precisa mexer com a gente, porque é nossa responsabilidade criar essas pontes entre as pessoas e a verdadeira e única ponte que nos leva até o reino de Deus, Jesus. Isso precisa te encher de urgência em cumprir a missão. E pasme, é justamente assim que o filme termina, né? O Jess, ele evitava que a irmãzinha dele fosse nesse lugar especial que ele tinha com a Leslie lá depois do rio, mas agora ele literalmente constrói uma ponte por cima do rio para que ela consiga acessar esse lugar que eles batizaram de Terabitia. Tudo isso para que a sua irmãzinha pudesse ir de forma rápida e segura até esse lugar e vivenciasse lá as mesmas coisas incríveis que ele vivenciava com a Leslie. Nossa! Foi você que fez? Foi. E aí, você já conhece e vivencia as realidades do reino de Deus? Que, é verdade, ainda não está aqui plenamente, mas que pela fé a gente já tem acesso. Então tá na hora de compartilhar dessa vida do reino com outras pessoas, da sua família, os seus amigos. Construa pontes para que mais pessoas cheguem a esse lugar em segurança e descubram o quão incrível pode ser a vida quando você vive feito uma criança. E essas foram as minhas pontes com Ponte para Terabitia. E aí, você já conhecia esse filme? Você ficou surpreso também quando você o assistiu pela primeira vez? Ou quando você me ouviu aqui falar sobre ele? Sugere aí embaixo nos comentários então um outro filme que você imaginava que era uma coisa, mas quando você assistiu você ficou muito surpreso. Segue o Ponte do Reino nas redes sociais, compartilhe esse vídeo por lá, porque isso é uma forma de você criar essas pontes, então faça isso e bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.